a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Do ponto de vista das medidas econômicas, nenhuma decisão foi tomada ainda de forma prática. Para o próprio presidente Lula, disse que isso segue nas conversas com a equipe de Donald Trump. São as equipes que irão discutir isso. Ele e Trump falarão de política. E eu quero ouvir sua análise. Era de se esperar que nenhuma decisão fosse tomada ontem. Então, porque... assim, eles falaram é a primeira vez que eles se encontram para uma conversa pessoal, longa, tiveram o encontro telefônico, o rápido encontro lá na ONU, mas agora é a primeira vez que eles se sentaram à mesa de negociação. Então, essa é uma etapa que tem uma importância muito mais do que simbólica, porque a partir daí tudo vai se destravando, né? Lembrar que tem as pessoas que estavam ali sentados, eram pessoas do lado do Trump. Tinha o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, tinha o Jameson Greer, que é chefe do escritório comercial da Casa Branca. Então, e o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia. Então, tinha as pessoas estratégicas para que esse diálogo continuasse. Logo depois do encontro entre Lula e Trump, teve já a primeira reunião técnica. Então, as coisas estão seguindo muito bem. Dentro do esperado no melhor cenário, que era acontecer esse encontro em terreno neutro e ele ser bom. E ele foi bom, né? Não teve assunto proibido, todos os assuntos estavam à mesa, Bolsonaro, Venezuela, todos os assuntos difíceis, e estavam à mesa. Então, a punição para os ministros do Supremo, o presidente Lula pediu a revogação dessas punições e pediu principalmente, que é o mais importante para o Brasil, é a suspensão das tarifas. Ele pôde dizer diretamente para o Trump que o Brasil não é o problema. O Brasil tem déficit no comércio com os Estados Unidos, que é uma coisa que está sendo dita pelo Brasil. O Brasil está rouco de falar a mesma coisa, mas dessa vez foi dito diretamente ao presidente Trump. Então, isso deu essa oportunidade de falar disso, para afastar as desinformações que chegaram a Trump, desde desequilíbrio na relação em favor do Brasil, que não é verdade, e também foi tratado da questão que iniciou todo esse processo contra o Brasil sob a alegação de que Jair Bolsonaro estava sendo submetido a injustiças. E o presidente Lula explicou que foi um processo correto e que teve provas robustas da tentativa de Jair Bolsonaro de um golpe de Estado no Brasil. E deu essa explicação. Ele disse que gostava do presidente Bolsonaro, ele falou inclusive isso aos jornalistas, e ok, ele gosta do Bolsonaro e ele não tem nenhum problema sobre isso. O que ele não pode é fazer exigências do Brasil exigências do Brasil em relação ao processo que o ex-presidente respondeu e foi condenado. Bom, falaram também da questão pessoal do próprio Lula, ele perguntando sobre o tempo que o presidente Lula ficou na prisão e depois, quer dizer, sobre a questão das tarifas, o que os dois mostraram foi a intenção de resolver esse problema. A declaração do Trump de que vamos chegar a um acordo, provavelmente chegaremos a uma conclusão bem rápido, sabemos o que cada um quer, é muito bom, muito boa declaração. Mas se você perguntar concretamente, saiu de lá com menos tarifa? Não. Saiu de lá com o mesmo número de tarifas e a mesma punição sobre os ministros do Supremo. Mas o diálogo voltou à normalidade a relação entre Brasil e Estados Unidos. A relação diplomática, a conversa, o diálogo, que sempre existiu entre os dois países e que tinha sido suspenso nesse momento de completa anomalia nas relações. Cássia. A reabertura de um canal de negociações que a partir de agora devem se dar no âmbito técnico e não político, né, Miriam? Agora vai ser técnico, vamos discutir essa tarifa aqui, o que vai ser, o que eles têm a dizer. O Brasil, o que o Brasil quer, o Brasil já disse, que é a suspensão de tudo.
né, que é a suspensão das alíquotas sobre tudo, que foi, pelo menos essa de 40%, já tinha sido elevada para 10%, e depois foi elevado mais 40%, então ficou 50%. O Brasil quer a suspensão. Por enquanto, isso não está decidido, mas essa é a expectativa no correr das negociações. O presidente Lula disse que está disposto a ir lá quando puder, quando for possível, o encontro nos Estados Unidos, e falou que pode ligar para ele na semana que vem, né? Então, ele fez uma declaração de madrugada aqui, tarde lá, falando que ele está com muito boas expectativas. Enfim, é isso. Até aqui tudo bem, porque foram cumpridas exatamente as etapas daquele roteiro. Eu tenho dito aqui que o roteiro que a diplomacia estabeleceu foi exatamente isso. Uma conversa por telefone, depois conversas das diplomacias, depois esse encontro pessoal em um terreno neutro, né? Por terreno neutro que eu estou falando, que é que se o primeiro encontro, estou estourando aqui o tempo, se o encontro fosse lá no Salão Oval, logo como primeiro encontro, se temia aquelas cenas que ele já fez no Salão Oval, né? Então, o Brasil preferia que fosse encontro em Kuala Lumpur. E ele mirou Kuala Lumpur como objetivo, o Brasil, e conseguiu. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Miriam. Até mais.